pessoal, bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, sustentabilidade, meio ambiente e atualidades com um giro pela história. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que são as conquistas femininas ao longo da nossa história. Eu vou especificar Brasil, mas sabemos que pelo mundo teve um monte de movimentos. Eu vou abordar mais o Brasil, porque nós vivemos no Brasil, tá ok? Eu elaborei um artigo que já está no LinkedIn. Quem quiser pode acessar meu LinkedIn, Alessandra Grisolia, jornalista futurista network, ok? Bom, vamos contextualizar um pouquinho a mulher. A mulher era vista como uma figura frágil, ela não podia sair sozinha às ruas, sempre tinha que estar acompanhada e só saía da casa dos pais para se casar. Ela não tinha autonomia, era totalmente dependente de uma figura masculina, geralmente o pai. Quando não o pai, quando em caso de falecimento do pai, o irmão assumia a figura de patriarca da casa. As mulheres não tinham acesso à educação, elas eram tidas como imbecis, elas eram figuras imbecilizadas. E anteriormente, há mais tempo, as mulheres eram vistas como verdadeiras bruxas simplesmente por terem o dom de lidar com ervas que ofereciam curas para muitas doenças. Vamos ver aqui o que eu falo. Eu falo da Idade Média, da caça às bruxas, que tiveram que encontrar na figura feminina um bode expiatório, e pessoas que gostassem do sexo feminino, que tivessem alguma mancha na pele e que gostassem de gatos, que fossem além do que se esperava de uma mulher para a época, ou que lidavam com ervas, eram queimadas. Isso daí a gente já viu, gente. Bom, depois, com o passar do tempo, graças a Deus, as mulheres passaram a ter, aos pouquinhos, uma atuação maior na sociedade, porque nem acesso aos estudos elas tinham, elas eram consideradas figuras de segundo escalão junto com as crianças e com pessoas deficientes mentais, eram consideradas imbecis e não tinham acesso aos estudos, elas não podiam estudar. O que elas passaram a aprender com o tempo foram habilidades domésticas para se tornarem boas donas de casas e estarem preparadas para o casamento. E, gente, pasmem, mas em muitos países ainda existe o casamento de crianças de 10, 12 anos com pessoas mais velhas. São casamentos totalmente forçados, e isso se dá no Oriente Médio. É uma situação muito triste. Mais para frente eu posso abordar isso e não vou conseguir abordar tudo que eu teria para abordar, não consegui isso no artigo e não vai ser aqui que eu vou conseguir, porque é muito assunto, gente, é muito assunto, porque foi uma evolução de séculos, posteriormente, as mulheres passaram a ter sim acesso à educação, mas elas passaram primeiramente a ter acesso ao curso de letras, e elas não podiam ensinar, elas não podiam lecionar, passaram a lecionar apenas para meninas, e com o tempo, com a chegada de famílias estrangeiras ao Brasil, lembrando que isso tudo é na época do Brasil colônia,
As famílias passaram a se interessar por professoras, demandaram as professoras. E elas passaram então a ensinar a meninos e meninas. Lembrando que os cursos destinados às mulheres eram pouquíssimos. Com o passar do tempo foram destinados mais cursos que não fossem cursos de letras, não fossem de formação de professoras. Porém, eram muito limitados estes cursos. Aí, com o passar do tempo, graças a Deus, as mulheres conquistaram o mercado da educação e passam a dominar, então, o mercado da educação. Mas foi um caminho muito longo para isso. Posteriormente, com a Revolução Industrial, e também com a imigração, a gente não pode deixar de falar da imigração. Chegaram mulheres e homens que foram trabalhar em fazendas, mas especificamente aqui no Brasil, em outras partes do mundo, as mulheres foram trabalhar na indústria. Elas trabalhavam o mesmo tanto dos homens para ganhar 1/3 que os homens ganhavam. Isso foi mais uma conquista. Só que tem um dado aqui, gente, eu vou até ler para vocês. Sem sombras de dúvida, as mulheres assumem papéis primordiais na sociedade e papéis estratégicos em uma sociedade que é permeada por rápidas transformações. A gente vê mulheres na NASA, mulheres em grandes corporações, mulheres que lidam muito bem com a questão da sustentabilidade e que integram a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a PNUD. Enfim, uma sociedade de grande ebulição, de grandes transformações. Elas atuam em diversos ramos de atividade, dividindo espaço com os homens. Porém, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que esses dados são de 2019, que elas ganham em torno de 28,7% a menos que os homens para fazer o mesmo tipo de serviço. E informações similares foram reveladas pelo relatório Desenvolvimento Humano, além das médias do Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, PNUD, que eu já falei, Fundação João Pinheiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em 2017. O documento revelou o seguinte, que a renda das mulheres era inferior em 28% em relação aos homens, apesar de elas estudarem mais. Pasmem, as mulheres estudam mais e têm remuneração inferior à dos homens. E depois da pandemia, a situação se agravou ainda mais, porque os salários foram achatados, porque as pessoas passaram a trabalhar em casa, os empresários tinham que arranjar uma forma de fazer as empresas funcionarem. Então, devido à pandemia que ocasionou isolamento social, as pessoas tiveram que trabalhar em sistema de home office. E aí as mulheres acumulam as tarefas de trabalhar em casa, em sistema de home office, cuidar da casa e cuidar ainda dos filhos e da educação destes filhos, porque o isolamento ocasionou também a necessidade de se estudar à distância com a incorporação de tecnologias, de sistemas de estudo, alguns próprios e outros disponibilizados gratuitamente, como o Google Classroom, que é um aplicativo excelente de estudo. Bom, então esse acúmulo de tarefas também é percebido. É claro que com o passar do tempo parou de se ter aquela ideia de que a mulher tem que ficar em casa trabalhando, limpando os sapatos quando o homem chega, tirando suas meias, servindo a comida dele em suas mãos. Mas
Algumas famílias, sim, adotam um sistema completamente democrático, onde o homem assume as tarefas domésticas quando necessário e a mulher sai para trabalhar. E não há mal algum nisto. Mas a maior parte das famílias, em sua maioria, ainda adota o sistema, entre aspas, tradicional, em que a mulher cozinha, passa, lava e o marido é apenas um ajudador neste contexto, e isto faz com que as mulheres acumulem tarefas. Agora, gente, eu vou falar sobre assédio moral e sexual, que é uma coisa muito, 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 muito triste no ambiente de trabalho. As mulheres, elas têm a sua profissão arraigada por questões como xingamentos, difamações, ofensa emocional, serviço em excesso, perseguições, constrangimento e transferências indevidas do local de trabalho. Elas enfrentam ainda muito assédio moral e assédio sexual de seus patrões. Geralmente são as pessoas de nível hierárquico superior que cometem o assédio sexual contra estas mulheres, e isto prejudica imensamente a carreira delas. Por quê? Se elas ficam com medo de denunciar este tipo de coisa, elas acabam tendo que conviver com estes agressores no ambiente de trabalho, e a sua capacidade funcional parece diminuir, porque uma pessoa jamais vai conseguir trabalhar no mesmo ambiente que o agressor se encontra. E ela fica, é claro, abalada emocionalmente. Gente, uma outra situação preocupante é que a baixa participação das mulheres nas esferas políticas aqui no Brasil. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil está em posição número 152 na lista de 192 países que mede a representatividade feminina da Câmara dos Deputados, e fica atrás de países islâmicos como Paquistão, Sudão e Emirados Árabes Unidos. Agora, nós mulheres somamos 52% dos eleitores brasileiros. E segundo dados da campanha Mais Mulheres na Política em 2016, mais de 5 mil municípios brasileiros, com aproximadamente mais de 1.000 pessoas, não elegeram uma única vereadora. E apesar disso, apesar de existirem cotas de 30% das candidatas femininas, né, levando em conta o princípio da igualdade entre os gêneros. Com tudo isso, a situação é esta. Bom, agora no dia 15 de novembro de 2020, nós tivemos uma conquista. Nós batemos o recorde de eleitas e o recorde de candidatas também. Que pleitearam uma vaga nos legislativos e executivos municipais. Agora, em 2020, além da cota de 30%, entraram em vigor regras de reserva no mínimo de 30% dos fundos eleitorais e partidários, e a aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral gratuita para as mulheres. E aí também a obrigatoriedade por parte dos partidos de divulgar estas candidatas. Mesmo assim, as eleições tiveram mais homens que mulheres. Mais de 2.000 homens em relação às mulheres, 2.500 homens em relação às mulheres, e ao todo foram 370.000 candidaturas masculinas contra 187 postulantes do século
do sexo feminino. Bom, agora um outro fator muito triste é que aumentou agora em 2019 a violência contra a mulher durante o período de pandemia. As mulheres são obrigadas a viver mais tempo em isolamento social contra os seus agressores. Apesar de nem sempre elas fazerem denúncias, este número aumentou, mesmo porque não somente a vítima pode prestar denúncia, como quem ouve ou quem vê uma agressão contra mulher. Agora a questão da sustentabilidade. Gente, fica evidente que a mulher ela tem um dom especial para lidar com a questão da sustentabilidade. E a questão da sustentabilidade eu não abordei com tanto afinco no texto, no artigo que eu escrevi. Por quê? Porque merece um capítulo especial só para se falar sobre sustentabilidade. A mulher, por ter esse lado meio mãe, independente da escolha sexual que ela tem a escolha né, se for transgênero, se for uma mulher já que nasceu assim, enfim. Ela já tem um dom especial para lidar com questões como sustentabilidade, meio ambiente, terceiro setor. Ela busca sempre aprimorar seus conhecimentos e utilizá-los da melhor forma em prol da sustentabilidade, em prol das pessoas. Então ela aborda muito, onde quer que ela esteja, assuntos como sustentabilidade, preservação, conservação, bem-estar social, terceiro setor, e ela dissemina por meio de informações tudo isso. Ela tem um dom especial para isso. E outra coisa que eu acho interessante é que a mulher ela tem capacidade de fazer 1001 tarefas ao mesmo tempo, se bem que o ideal é que uma tarefa seja feita de cada vez. Mas o cérebro dela consegue trabalhar com diversas coisas ao mesmo tempo, enquanto o cérebro do homem, não que esteja falando que o homem é inferior à mulher, não, mas a mulher realmente é cientificamente comprovado que ela consegue lidar com diversas situações, trabalhar com diversas coisas ao mesmo tempo, ao passo que o homem não. Isso é muito interessante. Ela é mais centrada, ela tem aquele lado meio mãe, então ela traz a humanização para o lado dela, é uma das coisas, uma das habilidades mais requeridas agora para o século XXI. Então ela realmente é especial. Nós mulheres somos especiais nesse sentido. Bom, os desafios para tornar uma sociedade mais igualitária em relação aos gêneros é principalmente avançar nos setores sociais, nos setores de direitos humanos, trabalho, educação e política. Avançar mais ainda. Só que a mulher que é branca, como eu, como outras tantas pessoas, ela já enfrenta dificuldades. Mas a mulher que é afrodescendente, que mora nas periferias, que às vezes não tem um acesso ao estudo, esta mulher sofre ainda mais preconceito e chega até a sofrer humilhação. Por isso eu vou dedicar parte do meu tempo a falar sobre este tipo de questão que é inadmissível para o século XXI, depois de tantas conquistas que nós tivemos, e conquistas árduas e muito tristes, né? Quando a gente olha para trás e vê mulheres sendo queimadas, né? Sendo acusadas injustamente de bruxaria. Então é inadmissível agora que em pleno século XXI ainda exista machismo, racismo, e exista essa diferença discrepante na abordagem
de homens em relação à abordagem de mulheres. Esse foi meu recado. A gente se encontra então na sexta-feira, que eu vou falar para vocês sobre os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.